Boa tarde, tudo bem? Não é bom dia mais, é boa tarde. Sejam todos bem-vindos para a nossa live de quinta-feira. E hoje a gente vai conversar com o Fábio. Vai conversar sobre o que, Rafa? Sobre o Canadá. Se vocês estavam aqui na última live, a gente fez um bate-papo aleatório. E nada melhor do que começar a nossa segunda-feira com um papo aleatório, porque hoje eu tenho certeza que o Fábio está aleatório. Então a gente vai começar. Fábio, faz o pedido aí, por favor, e vamos começar esse nosso bate-papo o mais rápido possível. E quem estiver por aqui, ó, já estou avisando, o Instagram já está avisando a um monte de gente, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver aqui o Fábio. E aí, vocês conseguem me ouvir? Fábio, chegou? Só falando aqui, avisando para todo mundo para não perder a nossa live. Tá sentindo como se fosse sexta-feira? Ou só sou eu? Não, eu tô sim, tô. Tá bem. Parece, parece mesmo, né? Uma sexta-feira, tipo, amanhã já é sábado, só que, Tá? tipo, não. Exatamente. Eu tô. Tá muito frio aqui em Jundiaí. Hoje acordou com 5 graus, sensação de 4 e a casa totalmente gelada, sem sistema nenhum de Gente, aquecimento. É bem, eu bem fiquei impressionado que até nevou ontem no sul do Brasil, né? gramado. Rio Grande do Sul, em Gramado. Hoje Foi. amanheceu mais friozinho, né? Até falei nos stories, mas nada a se comparar com o frio que vocês estão passando aí. E como você que viveu muito tempo aqui no Canadá, né? Você ainda vive aqui no Canadá, só que você está no Brasil agora. Como que está sendo lidar com o frio nessa diferença de ambiente? Tá Você sendo passa mais... horrível. Hã? Tá sendo horrível. Na verdade, assim, eu vou pra academia 5 horas da manhã, né? 5:30. E aí Aham. o frio é tão grande, o carro que não esquenta, sabe? A casa gelada. Aí pra você, Cris. você tem que dormir com um monte de cobertor. Eu odeio dormir com peso em cima, né? Porque no Canadá você dorme de regata, porque não tem Sim. frio dentro de casa, né? Mas tá bom, tá bom. Não tá. É que também a gente tá passando por um momento bem diferente, né? A Sabrina tá falando, nevou muito em Gramado. Eu vi ontem, só tinha post de Gramado, o povo brincando na neve. Tá tudo muito doido. O povo morrendo de calor no Canadá e alguns passando frio aqui no Brasil e assim vai. É, Bom, vamos fazer alguns updates aí referente às mudanças que tivemos. vamos. Vamos sim. O que você gostaria de... Aproveita, você tá tão aleatório quanto a sua última live? Como você Super tá se sentindo? aleatório. Te adoro, Como você tá se ser sentindo? Qual que é o humano seu nível de querido. aleatório? Obrigado, Luiz Paula. Valeu, abração. Ah, eu tô bem aleatório hoje, Tá bem viu? aleatório. Me fala das atualizações. O que você quer tocar, William Tá. Bonner? Vamos Primeiras começar. atualizações. Quem tem as 2 doses das 4 vacinas aprovadas pelo Canadá não vai precisar mais ficar no hotel os 3 dias quando chega no Sim. Canadá, tá? Não vai mais precisar fazer o plano de quarentena se foi vacinado. Aham. Porém, você tem que ter um plano de quarentena, porque se o oficial de Sim. imigração disser que você vai fazer a quarentena, você vai fazer a quarentena, Sim, tá? eu Então, ouvi falar também que se tem uma das crianças que não está, né, se uma das crianças não estiver na idade de ser vacinada e, consequentemente, não tem vacina, né, precisa de um plano de quarentena para que tenha essa possibilidade. na verdade, assim, a gente tem algumas informações não são claras com relação a isso. A criança, ela pode não estar vacinada, ela vai acompanhar os pais, não tem problema. Se os pais não precisarem fazer quarentena, a criança não vai precisar. Sim. Porém, se a criança não pode ir para os lugares onde tem outras pessoas, por exemplo, no Uhum. mercado, não vai poder fazer algumas coisas, então os pais vão ter que, de repente, deixar a criança em casa, né, Sim. e o outro faz alguma coisa porque ainda não está muito claro com relação a isso e foi o que a gente pediu para esclarecer, tá? Legal. Então, mesmo que você tenha tomado as 2 vacinas, você tem que fazer o teu plano de quarentena, é super importante fazer o plano de quarentena com
college, com a instituição que você vai estudar. Uhum. Se você já foi vacinado, você é obrigado a seguir o plano de quarentena da instituição que você vai Tá estudar. registrado, né? Se você não for vacinado, você não pode pegar um ônibus ou um táxi, você tem que contar com o apoio do college para fazer todo o teu serviço de traslado de tudo. Se você já foi Sim. vacinado, aí você pode fazer por conta. Mesmo assim, tem Sim. um plano de quarentena, que é super importante, porque sem um plano de quarentena, você pode aí ter problemas. Porque se você não tiver e eles exigirem, você vai ter que apresentar um plano de quarentena ali na hora, Legal. tá? Então, isso é uma das atualizações. O que mais? Deixa eu Ah, ver. Fábio, a gente está chegando no próximo intake, que é de setembro, né? Uhum. Como que estão questões de aplicações, estudantes saindo de São Paulo, não de São Paulo necessariamente, mas saindo do Brasil? Como que estão os preparatórios? O sentimento está sendo diferente desses estudantes que estão voltando agora, estão vindo para o Canadá agora? Como que está sendo isso? O problema está sendo mais com as mudanças constantes que acontecem no governo. Passagem está super cara e a Air Canada está voltando agora, então está tudo meio confuso. Aham. Essa regra de não ter mais hotel é a partir de 8 de agosto, então eu não aconselho ninguém antes de 8 de agosto para não ter que pagar esses 3 dias de hotel. Sim. Então, as mudanças estão sendo constantes. Eles autorizaram novamente quem está estudando online, né, remotamente. O termo de setembro também foi autorizado, sem que o estudante se prejudique no PGWP. Mas Então, tem um limite até dezembro que esses estudantes têm que estar agora até próximo? dezembro, até dezembro. Tem gente que concluiu o curso 100% online, acabou agora, né, e Entendi. vai para lá só com PGWP. Então, eles foram autorizando termo by termo, né, Aham. termo por termo. Então, não tem muito o que fazer. Legal. Tá? Na verdade, infelizmente, a gente tem que sempre esperar uma posição deles para a gente passar a posição para todo mundo. O sentimento é que tá todo mundo doido para ir embora, o povo não aguenta ficar mais. Eu estou sendo bem sincero com relação a isso. Todo mundo que É, me procura fica revoltado quando tem algum empecilho que a pessoa não vai conseguir viajar, sim. porque o povo quer ir embora de qualquer jeito e isso é muito bacana, Você tá? acha que aumentou muito essa procura, essa vontade de querer ir embora do Brasil durante essa pandemia? Ou diminuiu, as pessoas se aquietaram Não, mais? aumentou muito, principalmente porque 2020 foi um ano morto, né, para o Sim. Canadá, para levar pessoas para o Canadá. Então agora tem uma galera gigante. Inclusive eu tive uma reunião com o consulado canadense na semana passada e nessa reunião eles falaram que existe tipo 75% das pessoas que queriam ir continuam com a intenção de ir, né? Sim, Eles querem ir embora o quanto antes, né? sim, Não foram ainda por conta de uma série de fatores, por conta da borda, por conta de um monte de sim. coisa, mas Eu eles acho querem ir que embora o quanto antes. eu acho que eu vi até mais. Tinha uma pesquisa, eu não vou lembrar exatamente o número da pesquisa, mas era algo do tipo: a cada 5 brasileiros que saem do Brasil, apenas dois retornam para o Brasil. Dizendo que mais de 60, 70% dos brasileiros que saem do Brasil permanecem fora do Brasil, né? Eles não voltam. Né, eu não sei, assim, vamos falar que a gente já levou mais de 1.000 pessoas para o Canadá, e eu diria que com a gente, assim, as pessoas que querem ficar, eu diria que menos de 2% voltaram. E Sim, quem voltou para o Brasil, voltou por opção. Filhos sim. que não se adaptou, O filhos que estilo estão com de saudade da vida que família, aqui era mais. estilo de vida. Daí que tem muita gente, assim, ó, tem muita gente que tem grana que vai embora. Inclusive, Sim. teve um problema aqui há um tempo atrás, que teve um negócio da Lava Jato, aquela coisa, Aham. né? Ainda tem os que ter, o que Raquel não entendi o final. Quer ter. Trazem as primas. Tem as que tem, traz as primas, irmã e etc. É isso É mesmo. isso mesmo, traz a família inteira. É isso mesmo. Então, assim, ah, e nessa onda foi muita gente com grana pro Canadá. Com grana mesmo. Muita gente que ganhava, tipo, tinha milhões na conta e decidiram ir. Não sei se por algum problema aí com tudo isso que aconteceu, também nem quero Aham. saber, não é da minha conta. Sim. Mas que não gostou do Canadá, falou, não, eu tinha muito mais qualidade de vida. Claro, o cara é milionário, né? Quando você é muito rico no Brasil, Você não você vive precisa ir numa, pra lugar nenhum, né? você vive numa bolha. Você vive numa bolha, você paga a Sim. sua segurança, você paga a sua praia, você paga tudo. Eu fico numa praia particular aqui, falei, Senhor amado, né? Mas quem tem condição de ficar ali, né? É a minoria da minoria da minoria.
Então, É, quem vai para o Canadá, né, na nossa classe social, vai em busca de segurança, qualidade de vida, e a gente encontra porque a gente vem de uma realidade diferente dos sim. milionários, Ah, né? sem dúvida. Então, mas eu diria que 2% só volta, e quando volta é porque está nessa classe aí, tá? Sim. É, Gente, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, ó. Quem tá assistindo a gente agora, se você estiver no Brasil, manda a bandeirinha do Brasil aqui pra gente. E se você está assistindo a gente, se você estiver no Canadá, manda uma bandeirinha do Canadá aqui pra mim, por favor. Só pra eu ter uma noção da quantidade de pessoas que estão nos assistindo, tanto do Canadá quanto do Brasil, pode ser? Manda uma bandeirinha agora. Se você está no Brasil, manda bandeirinha do Brasil. Se você está no Canadá, manda bandeirinha do Canadá, por favor. E eu ia fazer uma pergunta, justamente por isso que eu tô pedindo das bandeirinhas, né? Falando, eu ia fazer a pergunta, ó lá, Sabrina no Brasil, Edilane no Brasil, Raquel no Canadá, Raquel é, maravilhosa, saudades da Raquel, tô morrendo de saudade de você. Faz tantos anos que a gente não se vê, né? A Raquel, que está aqui assistindo a live, ela foi uma das primeiras clientes da Realize, eu acho que lá em Sim, 2014, e a gente fez o processo juntos. Ah, Andrea, hey Andrea, ainda. eu, a gente foi uma das primeiras clientes, ela, Ó, a Fernanda Luz, Érica, Mani, Juliana, todo mundo do Brasil, ó. Edilane, bastante tempo. bacana. É isso. Quem tá no Brasil, não se desesperem. Tudo no seu tempo. Vamos fazer com que essa bandeirinha mude. E agora eu vou perguntar justamente. Desculpa, Fábio, eu interrompi em relação a Raquel, né? Mas eu já vou fazer a pergunta em relação à sua vinda pro Canadá. Mas termina o seu raciocínio em relação a Raquel. Não, é isso, que a Raquel foi uma das primeiras clientes que eu gosto muito dela, ela já me ajudou muito. Ela trabalhava no banco, no No banco, Canadá, eu eu lembro. também tive vários clientes lá Nossa, que eu Raquel, você lembra dessa época do banco, cara? Meu, a gente vai passando, tá aí a Raquel de prova, né? A gente vai passando por cada coisa no Canadá. A gente muda de emprego, sai de um lugar, vai para o outro, muda de apartamento. E aí a gente tem mais força ainda para trazer família, as pessoas que a gente ama. Então, essa é a realidade do Canadá, né? Quando as pessoas no Brasil, lembra de Glória, exatamente. Quando as amo. uma coisa que eu gostaria de falar aqui com o Fábio, antes de entrar no assunto de como vir para cá, né? Primeiramente, quem está no Brasil, que olha sempre as redes sociais da gente no Canadá, todo mundo meio que já sabe, né? Que rede social limita-se ou apenas faz a amostra do que é maravilhoso, do que é incrível, e do Canadá, aquelas fotos maravilhosas, mas se ficar todo mundo ciente que o Canadá é um desafio, né? O Canadá vai requerer que você tenha uma segurança financeira, um planejamento muito bem feito, vai requerer que você fale um inglês muito bom, para se você quiser ter um posicionamento de emprego muito bom, né? Porque assim, todo mundo pode chegar no nível que for, mas o nível de inglês é o que vai definir bastante a sua colocação no mercado de trabalho, a sua aceitação por um college, inclusive como você faz amizades com canadenses. Não que canadenses não estejam abertos para fazer novas amizades se você não falar inglês, mas eu acho que o receio parte mais de nós que não, né? Se você não fala inglês, você fica muito mais inseguro, receioso, você fica muito mais com êxito. Êxito é a palavra, né? Tipo, você fica mais bloqueado para trocar ideia com as pessoas. E a gente fala por experiência própria. E eu ia falar, o Fábio, você lembra da sua época como que foi para mudar para o Canadá? Lá no iniciozinho, quando você decidiu? Quanto tempo demorou para você fazer isso? Primeiro que você precisava convencer uma pessoa, né? Acho que essa pessoa era. É, na verdade foi tudo muito. A minha vontade de ir embora do Brasil começou quando eu fiz a primeira viagem internacional. Eu tinha, acho que 23, 24 anos. Eu fui Aham, fazer um tour, né, um mochilão na Europa. E eu voltei e falei: não quero mais vir aqui, eu quero ir embora, nesse lugar não é para mim. Só que entre falar e fazer tem um abismo sim, gigante aí no meio, né? E eu sim, não tinha dinheiro, eu venho de família muito pobre. E aí comecei a ralar na vida, trabalhei muito, boa tarde. Ralei pra caramba, mas com esse foco de ir embora. Com 30 anos, 29 anos na verdade, eu falei, não, vamos embora. E foi quando eu
te convenci a ir embora do Brasil. É. A gente ficou 2 anos se organizando financeiramente, se organizando com inglês, com tudo, e Sim. mudamos para o Brasil. Do Brasil eu tinha 31 anos, né? Então, Ô, foi Fábio, basicamente isso. se Ah, você tivesse que aconselhar uma pessoa, sei lá, você fala, se a pessoa nunca saiu do Brasil, você indica que essa pessoa vá pelo menos para a Argentina para entender mais ou menos, ter a sensação? Ou você acha que não, é que são coisas. simplesmente sair seria o suficiente? Eu pergunto isso porque a gente participou dos dois cenários, tá, gente? Pergunto isso mais para quem estivesse questionando sobre isso, porque eu lembro muito bem que na minha época eu queria, porque eu queria sair do Brasil antes de vir para o Canadá para ter a sensação, mas não era nada mais nada menos do que a minha ansiedade de querer experienciar, né? Na verdade, assim, gente, quem tem grana e pode, eu aconselho fazer para conhecer mesmo. Não ir para a Uhum. Argentina, que a Argentina é muito, né, muito parecido, assim. Eu iria para algum lugar da Europa ou da Estados Unidos, Canadá, Pobre enfim. de mim, eu só queria ir para Argentina naquela época. Eu falei assim, É, eu queria passar por imigração. Eu falava, Fábio, como que é passar por imigração? Porque o Fábio vinha com toda aquela bagagem, né, de passar por imigração, ir para essa linha e entrar no hostel. Eu falava assim, eu queria pelo menos essa sensação. mas olha, eu vou te falar que se eu pudesse, eu teria ido no Canadá conhecer, com certeza, mas não foi, não podia, financeiramente era impossível. Então a gente resolveu ir direto. Uma coisa que eu falo para todo mundo, e que eu acho que é importante até tocar nesse assunto aqui, Sim, é que imigrar é para os fortes, imigrar sim, não é para fraco, e imigrar não é para todo mundo. Tá? O processo imigratório, o processo de estudo, trabalho, o processo de mudança, né, de sair da tua zona de conforto e sim. mudar para um país novo, língua nova, amigo novo, as Cultura, emoções, tudo, é tudo. As tudo, tudo emoções à novo. flor da pele, você conhece uma pessoa e você jura que essa pessoa é tua amiga porque você sente falta dos seus amigos no Brasil, então você É, faz com que essa pessoa seja seu melhor amigo e às vezes nem é seu melhor amigo, mas porque as emoções são muito, né, é, afloradas. E aí tem o processo de estudo, aí depois visto, aí visto para renovar, depois PGWP, aí aplicação de processo provincial ou federal. São etapas que vão te sim, consumindo, são etapas que te deixam ansioso, que te deixam angustiado. Tem parte do processo que você fica sem saber onde você está e não tem um sistema. Que eu tenho uma amiga que está em Winnipeg, que ela aplicou o PR dela tem 2 anos. Ela acha que o papel dela caiu atrás da mesa e ninguém viu nível. É. tem, tipo, ela não tem com quem falar e fica. Então, é um processo árduo que só É. os fortes conseguem. Mexe com muitas emoções, mexe com muitos casais, mexe em Sim, relacionamento de tudo que é tipo. sim. Muitos Né? Tem que casais ser se muito separam, forte. né? A Sim. gente separou, aí fora a Ah, mas a gente. gente separou, mas foi uma situação, não foi bem do processo imigratório, né? Não, 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 O não. processo imigratório, algumas pessoas são afetadas no relacionamento, o casamento se acaba, isso é fato, porque é uma tensão muito grande, é uma pressão muito grande. O meu caso com você, a gente passou por todo o processo, até que a gente separou depois que já estava muito bem estabelecido no Era, Canadá, era, obrigado. Foi uma questão que eu procurava de outras, né, explorar outras coisas na vida. Mas acontece sim, o processo desgasta demais o relacionamento. sim, Desgasta. desgasta mesmo. E como a Erika disse, é importante ter alguém para ajudar, sim. É Sim, super importante. É importante ter alguém para direcionar, sim. É extremamente importante, tá? Eu acho que são tantas fases, né, nesse processo todo, que o que você puder economizar de estresse aí, né, vale a pena. Óbvio, tem que contar com profissionais qualificados, tem que contar com profissionais realmente que entendem do negócio, que vai te ajudar. Tá? Eu acho que esse é uhum, o ponto. Tem gente que leva tudo na vida como um business e faz tudo pensando no dinheiro e não na qualidade do processo. Eu, desde quando eu montei a Realize, eu sempre tive isso muito claro. Eu só faço com os outros o que eu faria para mim mesmo. Então, sim, eu tenho muita certeza de que quando eu direciono uma pessoa, né, para que ela vá por determinado caminho, é porque eu estudei o caso, eu entendi como funciona, nenhum sim. processo nunca passou sem que eu veja se está tudo certinho. Então, acho que esse cuidado eu sempre vou ter, porque eu não vejo as pessoas como número, eu vejo as pessoas como pessoas que estão correndo atrás de um sonho, E né? Isso. na verdade, essa ideia de montar uma agência veio arduamente de uma grande frustração que a gente passou para vir para o Canadá, né? Foi devido a todo o serviço não legal,
não profissional que a gente recebeu para vir para o Canadá. A nossa assessoria foi simplesmente totalmente ah, fora do que a gente estava planejando. E foi na dor mesmo que houve a necessidade de fazer com que isso fosse diferente para os próximos que estivessem por vir, né? Sim, sem dúvida. Então é isso, é isso mesmo, a Tessia acabou de falar. Uma assessoria ou uma consultoria é muito importante, é exatamente isso. É super importante e pessoas que tenham de confiança, que tenham nome no mercado. Sim, Eu indico alguns consultores de imigração quando me perguntam, porque eu conheço a história, conheço pessoalmente, conheço que são pessoas idôneas. sim, Muita gente vendendo gato por lebre aí na internet, muita gente se passando por consultor de imigração sem ser. Então tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, sim. porque a gente não pode dar nenhum passo em falso, porque o processo já é árduo, né? Então, se a gente cai aí no conto do vigário, e eu falo para todo mundo, às vezes eu não falo o que você quer ouvir, mas eu vou te falar Sim. sempre qual que é o processo. Primeiro, porque eu não quero ninguém pensando que está indo para o céu, né? A gente está começando É, uma vida num vai país encontrar. diferente, e aí eu quero que todo mundo tenha os dois pezinhos no chão para não ter frustração. Porque já é um processo árduo, né? E se você Sim. não conta com a realidade, aí o processo pode ser pior ainda. É o que eu falo para todo mundo, né? País de primeiro mundo não faz ser um país perfeito. É de primeiro mundo porque economicamente funciona, sistema funciona, mas tem falhas da mesma forma. E a falha vai afetar muito mais você que está vindo para o Canadá se você acreditar e viver esse sonho de Alice achando que vai chegar aqui e vai ser tudo perfeito porque é Canadá. Não, gente. A neve ainda é fria, né? O É, trânsito ainda é desgastante. O trabalho ainda é pesado. Então, tipo assim, você vai ter uma qualidade de vida sem comparação, mas tem que saber que a realidade existe. Não é porque a gente está aqui mostrando o dia a dia de lugares paradisíacos e prédios antigos e europeu que é só isso que constitui o Canadá. Tem não, não, não. dificuldades. Tem as dificuldades e tem o processo que já é árduo, né? Sim, É sem dúvida. desgastante emocionalmente. Luz Paula, isso é realidade mesmo? Tive a oportunidade de trabalhar com o Fábio no Brasil, ele é muito humano. Obrigado. Um grande abraço. O Fábio é humano, os dedos que são robóticos, né? Porque o Fábio não para de trabalhar. Assim, pá, 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 pá. Você manda mensagem pro Fábio, o Fábio tá e-mail. Não paro um minuto, gente. Eu sento aqui nesse sofazinho, só vou parar 10 da noite. É sempre Isso que assim. nem toma tanto café quanto eu. Nem tomo café, pra falar a verdade, viu? Porque eu acho que eu já sou É, tão ligado. Se eu tomar café, eu vou sair pulando aqui. vai afinar o computador. Quando eu tô no Ô, escritório, o Fábio. pessoal sabe quando eu tô nervoso, porque eu digito muito rápido. Fala, nossa, tá nervoso? Eu falo, só um pouquinho. Sim. A Raquel falando, visitar em um lugar é totalmente diferente de morar no lugar. Passar pela rotina pesada do dia a dia. Exatamente isso, Exatamente. Raquel. Exatamente isso. Eu concordo 100%. Um, São várias barreiras que a gente passa todos os dias, né? E são barreiras que a gente tem que ultrapassar. E às vezes feliz ou não. Eu vou contar uma história que foi logo quando a gente chegou no Canadá, eu ia para a escola, eu e o Rafa, e a gente foi direto para o Winnipeg. A gente chegou em Winnipeg em janeiro, né? A gente saiu do Brasil 31 de dezembro, chegamos em Winnipeg 1º de janeiro. E foi o frio, o maior frio dos últimos 80 anos, né? E eu aham. estava simplesmente com uma blusa do Brasil, parecendo um palhaço, cheio de calça e blusa, um frio que eu nunca senti na vida. E aí eu cheguei no aeroporto e fiquei parado, olhando para a cara do Rafa, e ele vai, me ajuda, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia pegar mala, eu não conseguia fazer nada, fiquei lá parado, eu não conseguia me mexer. Pensei que eu ia desmaiar, real, fiquei tonto e tudo por conta do frio. Beleza, fui para casa, o cara foi buscar a gente, o nosso host father, né? Quando É. chegou lá na casa dele, no outro dia a gente saiu para comprar roupa e depois começou as aulas e eu fui para a escola. Todos os dias eu saía de manhã de casa chorando. Às vezes nem era porque eu queria chorar. É que era um frio tão grande que saía lágrima do meu olho Lacrimejava. e a lágrima congelava, porque era um frio de -30, -35. E É. aí, tipo, era uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida. Você se empacota todo e aquela luva, meia e tudo, e quando chega no lugar aquele calor infernal, porque você tem que tirar tudo e é uma agonia. Isso é uma barreira. Isso Sim. também é um ponto que você vai passar e que muitas pessoas não estão preparadas para dar continuidade. Eu Sim. levava aquilo como uma brincadeira. Eu levava aquilo como, tipo, meu, como que eles fazem, eu vou fazer também.
sim. né? Eu lembro que as 2 primeiras semanas eu chorei pra caramba, eu ficava super mal, porque eu falava, caraca, eu não vou conseguir, é muito frio, é muito isso, é muito aquilo. Sim. Imagina, depois de um mês eu já estava acostumado, De ir pro ponto de ônibus, o telefone simplesmente congelar. paralisar, porque tinha tanto frio e não conseguia ver o ônibus chegando, né? Mas É, assim, é o que eu falo, Fábio. Eu sempre digo que, às vezes, né, ir em casal, claro que é muita pressão, tudo, mas ir em casal, às vezes, torna-se um pouco mais fácil porque você começa a dar suporte um ao outro. Né, é emocionalmente super falando, eu importante. lembro que a primeira semana do Fábio, o Fábio olhava para uma coisa assim, ele ficava parado. Eu falava assim, Fábio, está bem? Aí o Fábio só balançava a cabeça. Estou. Parecia que tava, tipo, vivendo um negócio, um mundo paralelo, né? Só que É, assim, na mesma ideia que o Fábio ficava em casa, por exemplo, porque ficava, às vezes fazia muito frio, eu já tinha outra reação. Eu pegava o patins do dono da casa e me jogava na patinação no gelo, né? Ficava ó, 15 mas minutos, olha, mas olha voltava. que engraçado isso. Eu sentia ódio, a Raquel tá dizendo, eu também, Raquel, muito ódio. No ponto de ônibus. Do ponto de ônibus. Ainda bem que essa fase passa. E passa mesmo. Porque olha Passa. que legal. Nesse mesmo ano que a gente chegou, em novembro, a gente comprou o nosso primeiro carro. E eu lembro como se Sim. fosse hoje. A gente comprou um Sentra, que aqui no Brasil é um carro super caro, mas no Canadá é um carro super popular, né? Compramos um Sentra, 0 km, um carrão. Eu falei, nossa, gente, tô podendo demais. Sim. Né? E eu trabalhava no restaurante, o Rafa trabalhava de garçom nesse restaurante, de É. barman. Então, assim, cara, olha, tipo, no primeiro ano, nem tinha virado o ano ainda, a gente já tinha um carro zero, e aquela coisa, eu falei, meu Deus do céu, eu andava com Renault Clio no Brasil, né? Para fazer a volta, eu tinha que Tanto eu malhar o quanto você, dobro. né? Cada um tinha um. É, eu tinha que malhar o dobro, porque era tão duro o volante que quase quebrava o cotovelo na hora de fazer a volta. E aí, eu tava dirigindo um Sentra, um carro, tipo, carrão, sabe? E E aí, era um carro, e era um carro bem, bem da hora mesmo. exatamente. Então, aí no ano seguinte já trocamos para um carro melhor e todo ano trocando de carro. Então, assim, poder de compra. E a gente era Sim. só, né, trabalhava em restaurantes, isso e aquilo. Nós Vocês fomos somos, um casal. Nós fomos, Fábio. fomos por quase 10 anos. Ainda somos um casal legalmente falando, né? Mas Mas somos um casal de amigo. somos amigos, muito amigos, nos respeitamos muito e trabalhamos juntos e somos muito, muito parceiros. Sim. Ah, ainda é caro esse carro aqui? Ainda Exatamente. é caro, pois é? Exatamente, é caro, mas assim, por isso que é bom entender que as fases passam, né? Eu Sim. lembro que quando eu cheguei, eu não vou falar o nome da pessoa, que ela é muito conhecida. Eu fiquei amigo de uma pessoa em Winnipeg e ela foi me buscar em casa e ela tinha um carro. Ai, meu Deus, um Lexus, né? Acho que É. era isso. E eu falei, Acho que é. meu Deus, que carrão, que carro bonito, carro chique, nunca entrei nesse carro na vida, não sei o quê. Ela, calma, que daqui a pouco você vai conseguir o seu também. Aqui Sim. as coisas acontecem muito rápido. E de fato, em um ano de Canadá, a gente já estava andando de carro zero, já tinha trocado. Sim. É isso mesmo, Raquel. E aí, tipo, as coisas vão acontecendo com o tempo. E acontecem mesmo, mas a gente precisa ser forte, a gente precisa ser forte, a gente precisa passar por isso, mas isso amadurece a gente, né? A gente amadurece e a gente se torna pessoas mais humildes, eu acho, né? Por mais que você Sim. saia do Brasil, em grandes empresas, cargos bons, eu fui lavar louça no restaurante, gente. Eu falo isso com tanto orgulho, apesar de ter perdido as pontas dos dedos, foi uma experiência boa para mim, porque eu me vi fazendo coisas que eu não fazia. Eu chegava em Sim. casa, minha mãe já tinha feito minha janta, minha roupa estava passada, era tudo muito preparado, porque eu trabalhava e estudava, não tinha tempo para nada. E lá não, eu tive que me virar nos 30 com tudo. Então, isso me fez perceber que eu sou extremamente, extremamente humilde. E que se eu tivesse que voltar para o Canadá hoje, juro, gente, graças a Deus e a todo o trabalho que eu faço, né, eu não preciso. Mas se eu precisasse, eu iria lavar louça de novo. Eu não tenho isso, Sim. não. Porque comigo é Sim. assim, É a porque gente você tem que se reinventar mesmo, né? Não tem por onde correr. Não adianta querer chegar aqui e sentar na janela, porque não é assim que funciona. a Fê tá falando, e o vinho custa US$ 9. Pois é. O Então, vinho custa tem 9 essa dólares. vantagem. Isso que torna o país sensacional. Ontem a gente foi no Licomart, né? No negócio de bebida aqui, e só bateu uma nostalgia total
das bebidas que a gente comprava porque era mais barata, era o que conseguia, e era vinho bom, cerveja alemã, tipo, um negócio que a Mas, gente nunca imaginou de tomar, tipo, no Brasil, porque no Brasil ia custar, é, cara, mas vinho é barato mesmo, né? Tem vinho mais é. caro, mas geralmente. Cerveja eu acho meio carinho. Mas a Sim. Deb, não é? É, isso Que era um mesmo. É latão, DAB, eu acho. que era um latão de cerveja alemã e me acabava, porque ela era dois e pouquinho e eu comprava um monte e deixava em casa. Sim. Agora eu estou em Jundiaí, Tessia. Estou em Jundiaí, ah, e estou aqui. Meu contrato vai até fevereiro do ano que vem. E aí eu não sei ainda qual vai ser meu futuro, né? Dia 7 de setembro teremos novidades também, verdade. Você mora onde agora? Em Jundiaí, eu já falei, teve uma pergunta aqui. Dia 7 de setembro vai abrir mesmo fronteiras para turismo? Para turismo, não sei. Para quem é estudante, já está aberto, né? A partir, eu acho que teve uma notícia sobre isso, que quem está vacinado vai conseguir ter acesso, de qualquer país, vai Sim, conseguir entrar no Canadá sem precisar fazer coisa de quarentena. sim, eu vi essa informação também, mas eles vão começar aos poucos, né? Eles estavam É, falando de começar com os Estados Unidos. estavam cogitando as possibilidades. Então, assim, oficialmente não recebi essa Não foi informação, confirmado ainda. tá? Então, oficialmente não. O que mais, Rafa, que a gente vai falar? A gente ia falar sobre a questão de transição entre Estados Unidos e Canadá nos tempos normais. Muita gente tem a vontade de morar nos Estados Unidos, aquela coisa e outra, e acaba optando pelo Canadá, porque Estados Unidos é inviável e aqui no Canadá, querendo ou não, é a sister dos Estados Unidos, né? É a prima. E aí, como que funciona a questão de transitar entre um país e outro? Você tem livre acesso, mesmo sendo estudante, sendo PR, muda tudo, sendo cidadão, você pode morar nos Estados Unidos? Como que funciona para quem tem interesse de pelo menos visitar os Estados Unidos enquanto estiver aqui no Canadá? Tá, vamos lá. Primeiro, quando você tem visto americano, os Estados Unidos e o Canadá fazem fronteira, né? Então, Sim, pelo fato de ser muito próximo, você acaba visitando muito os Estados Unidos, tá? sim, Quando você vira residente permanente, você continua tendo que ter o visto americano para que você consiga entrar. A gente foi para os Estados Unidos inúmeras vezes, porque é muito sim, próximo, né? E quando você vira cidadão, que é o nosso caso, que tem passaporte canadense, você não precisa de mais visto, né? Você não precisa de ter visto para entrar nos Estados Unidos. Você só com o teu visto, com o teu passaporte, você consegue entrar a hora que você quer e sem perguntas e sem nada, tá? Eu já fui para os sim. Estados Unidos em todos os cenários e É, esse agora como cidadão é outra história, né? A fila é diferente, é tudo muito rápido, então é. você É é como se tudo mais tranquilo. Você chega nesse patamar, você já tá feito na vida. Mas não é, vamos nos enganar. Eu falo assim, ai, Rafa, porque eu ia falar agora, né? Em 2019 foi o ano que eu mais fui para Nova York. Gente, eu cheguei num patamar da minha vida que eu falo assim, era tudo que eu sonhava, né? Mas não vamos esquecer que para chegar em Nova York, eu fico pelo menos umas 17 horas dentro de um ônibus, dormindo atravessado com um monte de gente, porque a pessoa vai para Nova York, mas a pessoa ainda passa por dificuldades financeiras, né? Você vai para Nova York, mas ainda você vai com dinheiro contadinho. Porque o importante exatamente. é fazer a aventura. Mas assim, quanto à questão de visto, burocracia, essas coisas, sendo canadense, você não passa por muito problema. Eu acho que a partir do permanente, do residente permanente, né, do cartãozinho do PR, você já começa a sentir essa flexibilidade. Eu lembro que voltando do Brasil, eu tive conexões nos Estados Unidos e pelo simples fato de você mostrar o cartãozinho de residente no Canadá, eles já não faziam perguntas porque eles entendem que é um processo muito grande, é um investimento muito grande, eu acredito, né, gente? E eles não vão te dar muitas dificuldades porque quem é o louco de largar um processo na metade para se aventurar nos Estados Unidos, né? Então, acho que a partir do PR, do residente permanente, você já começa a ter uma certa, um certo acesso, um melhor acesso, diríamos assim, através da borda nos Estados Sim, Unidos. sim. E outra coisa importante, né? O passaporte canadense, ele te abre portas para mais de 100 países, né? São mais de 100 países que você entra sem visto, só com passaporte. Tem vários acordos aí, né? Por exemplo, eu posso trabalhar nos Estados Unidos, só ter uma job offer, é só ir para Sim, lá e trabalhar, porque a gente troca, né? Canadense e americano. Então, tudo isso ajuda.
né? Mas óbvio, isso é um passo bem mais à frente, é um processo mais, né? É o final do processo, e esse processo demora um pouco aí, 5, 6 Sim. anos, 7 anos, Mas é depende. importante mencionar isso, porque quando as pessoas, quando a gente olha para o nosso objetivo e ver todas as possibilidades que a gente vai ter acesso, uma vez que conseguido esse objetivo, né, que por mais que distante, ainda assim traz aquela vontade de lutar por isso, porque muitas vezes a Sim, gente fica olhando assim, é só um negócio canadense, o que que seria isso, afinal de contas, né? Então, se você não isso, sabe os benefícios que você pode tirar disso, por exemplo, eu sempre tive, antes de casar com o Fábio, antes da gente vir para o Canadá, eu sempre tive o sonho de ir para a Inglaterra. Eu assistia Harry Potter e a minha vida era pegar um carrinho de mercado, pegar um bicho e andar que nem um Harry Potter. Enfim. E meu irmão acabou indo para a Alemanha depois de um tempo, mas o meu sonho nunca parou, né? E foi depois de quantos anos, Fábio? 7 anos. Olha só, depois de 7 anos de Canadá, que eu descobri que eu conseguiria viver na Inglaterra, simplesmente ir porque eu era canadense. Então, olha que loucura. Se é o seu sonho mesmo e você tem um objetivo, acaba que vai acontecer. Até quando eu nem lembrava mais que era o meu sonho, quando eu me vi, eu falei: caramba, estou na Inglaterra. E quantas pessoas, né, têm o sonho de ter acesso aos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, sem nem ter muitas dificuldades? Esse é um sonho de muita gente. Então é exatamente. importante ter. Ó, o Luiz está dizendo aqui que experiência incrível, obrigado. Luz, Paula, fala sobre os aluguéis. Da onde, Fábio, que você quer saber? Eu preciso saber da onde você quer saber de aluguel, né? Que cidade, que província, porque é totalmente diferente. Mas eu vou te dar um overview disso. Se você vai para uma cidade como Manitoba, Winnipeg, em Manitoba, você consegue alugar um apartamento aí com 2 quartos por US$ 1.100, mais ou menos, tá? Sim, Consegue mais barato e um pouco mais caro, depende de onde você vai. Se você vai alugar esse mesmo apartamento em Toronto, ele sairia uns 2,5, 3. sim, Vancouver aí, 2,5, 3. Se você vai para Ottawa, né, que é a capital, esse valor cai para 1,5, mais ou menos. Então depende muito para onde você vai. Né? sim, Uma coisa que eu sempre aconselho todo mundo que vai é não aluguem nada pela internet, fiquem em Airbnb ou homestay no primeiro momento, para você sim, conhecer a cidade. Uh, Toda cidade tem um bairro, toda cidade tem bairros que não são legais de morar. Por exemplo, se você vai para o Winnipeg, tem o North End, que as pessoas falam que é perigoso. Eu conheço um monte de gente que mora lá que adora, não tem perigo nenhum, mas tem gente que sim, acha muito perigoso. Eu não moraria, porque eu não gosto de não me sentir seguro. sim. Então, assim, depende muito do ponto de vista e se atende a necessidade sua e da sua família. Então, não aluguem nada pela internet. Acho que travou. Será que o Fábio. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Normalmente, quando trava assim, é a internet da outra pessoa. E travou bem ele. Não me travou necessariamente. O Fábio está comentando sobre questão de aluguel, no qual vai variar bastante. Fábio? Alô? Oi? Voltou, sumiu. Quem que sumiu, gente? O Fábio sumiu? Eu acho que o Fábio que sumiu, né? É, te ouço, mas travou para ele. Fábio, tenta mais uma vez. A Raquel falou, enquanto o Fábio não volta, a Raquel falou da diferença. Importante você estar ciente da diferença entre Estados Unidos e Canadá. Por mais que a gente seja tão próximo do outro, conectado e a cultura aparentemente quase a mesma, né? Ainda assim são dois países, sistemas, culturas, tudo muito diferente. Então não venham pro Canadá achando que você vai encontrar um Estados Unidos aqui, porque não vai. Porque é de fato diferente. Embora fale a mesma língua, quase o mesmo sotaque, muita coisa é diferente. Então é muito importante. Por isso que eu faço questão de postar minha vida pessoal, mostrar coisas que não são necessariamente relacionadas a intercâmbio, né? Ah, como não consegue entrar? Deixa eu dar 2 segundos. Vê agora, Fábio. Vê se você consegue receber. Fui derrubado. Quem ousa? Acabei de te mandar o convite. Vê se você consegue. É porque eu acho que você consegue. Foi Eu não estava derrubado, mas não se conseguindo, levanta. eu não conseguia. Olha, eu quero terminar meu raciocínio. É, Não deixo. Não deixo. Vai, termina. inclusive, faz todo sentido o que a Raquel falou.
com relação a isso. Você perdeu, eu acabei de falar. Não, eu Ah, tava ouviu? ouvindo. Mas eu quero complementar porque, assim, tem Fala. muita gente que pensa num sonho americano. E esse sonho americano, ele não existe, tá? Ou ele existiu no passado, talvez ele até exista em outro lugar. Mas no Canadá não é tão simples assim, tá? Então são países totalmente diferentes. Você não está indo para Flórida, você não está indo para Los Angeles, né? O Canadá é um país totalmente diferente, o clima é diferente, são coisas totalmente diferentes. Então é bom ir com os dois pés no chão. Muita gente vai para os Estados Unidos e nunca foi para o Canadá e chega no Canadá esperando encontrar o que Os viveu nos Estados Estados Unidos, que Unidos. nunca. Não É, tem, não tem, né? Por mais que Toronto seja agitado, mas nunca vai ser uma Nova York, né? É não, diferente. não. E eu nem quero que seja, porque para mim eu prefiro várias partes do Canadá do que os Sim. Estados Unidos. Eu prefiro. Em vários Então, aspectos, né? em Tem vários positivo e aspectos. negativo, ambos. Mas o que eu acho positivo é que eu acho o Canadá mais friendly do que os Estados Unidos. O É. povo não é tão arrogante, não é tão prepotente quanto tem muita gente nos Estados Unidos. Não estou dizendo que é geral, tá, gente? Estou dizendo que no Canadá o E pessoal pode acontecer, né? é. Então, Assim como também pode acontecer no Canadá, você vai encontrar pessoas que não são tão legais. Tipo, não tem mas é como generalizar, né? Mas a probabilidade de encontrar menos. menos, exatamente. Então era isso. Então eu acho que a gente abordou aqui o Ah, aluguel. não, pega uma breja, vamos continuar falando. Não, não, você acha que eu não tenho mil coisas para fazer, né? Pega uma cadeira, pega um vinho aí, vamos conversar. Sim, agora tá pisando Gente, se vocês quiserem mais lives aleatórias desse tipo, para trocar ideia, para falar sobre experiência real, inclusive a gente pode convidar as pessoas, nossos amigos, nossos clientes, pessoas que a gente já conheceu aqui, que a gente conhece, quiser trocar uma ideia, quem tiver a fim de falar de qualquer assunto, vão me falando que as quintas-feiras, quinta-feira é o dia de assuntos aleatórios. Eu normalmente estou com o Fábio aqui, mas nada impede de pegar uma terceira pessoa aqui e compartilhar nossas experiências, tá? A gente, Já marca aí com a Raquel, ó, para ela falar da então, experiência dela. gente, uma coisa antes da gente ir embora é o seguinte, por Pera que aí, que só um minuto. fala? Só um minuto. Tem um amigo meu que fala que o Canadá é os Estados Unidos que deu certo. Vocês concordam? Ah, é difícil de responder isso, porque depende do ponto de vista, Sim. né? Depende do que você espera. São dois países que fazem fronteira, culturalmente falando, totalmente diferente e com oportunidades diferentes. Eu não acho, no meu ponto de vista, que o Canadá deve nada aos Estados Unidos, tá? Eu gosto muito mais do Canadá do que dos Estados Unidos, mas eu moraria em várias cidades dos Estados Unidos. Sim, Entende? Não dá para sem dizer dúvida. porque os Estados Unidos também deu certo, né? É um Sim, país, tanto é que é a maior potência, então não tem como ter dado errado. Só que lá tem muito mais problema, talvez pelo tamanho do país, né? Tem muito mais, tem alguns problemas que não tem tão visivelmente no ó a Canadá. Rúbia falando, acabei de chegar, vocês já estão querendo ir embora. Pois é. O pior é que a gente tá com reunião marcada para daqui a 10 minutinhos. Olha aí, ó, ela tá de maternidade livre, a A Raquel Raquel, tá que ela participa, então demorou. E eu também quero demorou. entrar, vamos falar nós três, pelo menos a Vamos gente mata falar. a saudade. Próxima quinta, de repente, a gente conversa sobre isso. Mas E uma coisa que eu ia comentar antes da gente ir embora, tá, gente? É o seguinte. Existem alguns motivos pelo qual vocês veem muito eu falando de coisas positivas e coisas positivas sobre o Canadá. Primeiramente é que as dificuldades, só para acalmar o coração de todo mundo, né? As dificuldades acontecem, sim, sem sombra de dúvida. Só que no nosso caso, a gente já está aqui há muito tempo. Então a gente não passa por muitas dificuldades necessariamente. A gente já não tem mais barreira cultural, já não tem mais barreira de língua, a gente não precisa pegar ônibus. Então, assim, seria muito artificial eu ficar fakeando um dia a dia pesado de trabalho, de uma coisa, quando a minha realidade já passamos por isso, né? Então, assim, e outra coisa que eu gostaria de pontuar, que as coisas que eu posto é mais pro positivo do que no negativo, porque eu acho que o mundo já está cagado demais de tanta tragédia, de tanta coisa negativa. Então, eu uso as minhas redes sociais de uma forma de inspirar as pessoas. O Fábio está aqui, basicamente, na função de trazer todo mundo, colocar o pezinho no chão, e eu gosto de trazer o que inspira as pessoas. Eu gosto de trazer o que vai fazer com que a pessoa
faça que esse sonho saia do papel e não frustrar ou criar dúvidas. Mas a gente está aqui sempre falando de tudo que é possível, de uma maneira mais positiva possível, mas mostrando a realidade. A verdade é essa. É. É Ah, exatamente, você mostra o Canadá que existe. Eu tento, eu falo o máximo que eu posso. Ó, muito obrigado, gente. também O carinho acho. que eu recebo de vocês, então, só me ajuda e me faz acreditar que eu tô fazendo um trabalho que vocês estão precisando. Porque no final das contas, Eu- tudo que eu crio é para vocês. Tá, mas deixa eu só falar uma coisinha também. Deu a impressão que eu era a parte negativa dessa história, é isso? Não, você é a parte realista. Você é a parte que traz a pessoa para Ai, Você gente. fala, porque eu falo assim, o Fábio, ele dá o choque de realidade, né? Porque também o Fábio chegou aqui um pouco mais maduro, o Fábio já. Assim, eu sinto Ai, que no que meu negativo, início. velho. Eu sinto no meu início, eu era muito novo, então eu só ficava focado no college. Eu não conseguia, tava falando com a Fernanda ontem, eu não conseguia raciocinar os problemas reais que a gente passava. Questão de imigração, por exemplo. Eu tinha ciência, mas eu não tinha a completa ciência que eu tenho hoje, por exemplo. Eu tô chegando nos meus 30 e hoje eu faço, cara, é um processo difícil, é um processo árduo. Mas você tem muito mais competência de dar choque de realidade. Eu sou mais Não, na parte do eu sou o Fábio positivo. mais realista. É isso aí. Gu, tô com saudade de você, viu? Pode mandar Saudades do Gustavo, pois mensagem. é. É isso mesmo, Raquel. É que eu gosto, tipo, eu tenho medo que as pessoas cheguem fantasiando uma coisa que não existe e eu me sinta, né, parte desse. Eu amo quando as pessoas. Agora tem muita gente virando residente permanente e eu só vou lá comentar e a pessoa fala: Nossa, você fez parte desse sonho. Sim, E eu, que bom que eu fiz parte desse sonho, mas de um sonho de forma real, né? Não uma coisa enfeitando pavão, essa coisa sim. toda. A Raquel falou, o Rafa é muito mais sonhador e o Fábio realista. É justamente isso. Eu sou muito mais pra parte de positividade, aventureiro, e o Fábio tá ali pra puxar as perninhas. Aqui, ó. É assim que funciona. Por isso que a gente dá certo. É isso. Então, tá Bom, bom. Não vai querer é, mais conversar, né? Tá não, recusando a conversa. não Então tá é que bom. eu tenho reunião agora, mas quinta-feira vamos falar eu, você e a Vamos. Raquel. A gente Vamos, marca vamos sim. um horário. Inclusive, se tiver alguém já no meio do processo também, vindo para o Canadá, me chama no direct que a gente faz um processo falando qual que está sendo o sentimento, a espera, como que está sendo a Você acha, sensação de o que esperar. você acha da próxima live que a gente fizer com a Raquel, a gente falar sobre os perrengues que a gente Vamos, passou? vamos, vamos Porque aí sim. eu acho que é bom. A gente traz Mas espera lá, a gente vai falar de quando você desce as escadas com neve que você caiu de bunda no chão ou não? quinta tem Faz mais, parte de Edilene. perrengue também. Come Vamos, on. vamos falar que eu caí em pé dentro de um rio, né? Ai, meu Deus. Respondendo a pergunta, gente, terças-feiras, assim que começa a semana, eu começo com escolas, com professores. Eu venho mais na parte meio acadêmica de ser, né, para orientar vocês a vir para o Canadá através de estudos. E nas quintas-feiras a gente entra com as lives aleatórias, porque o Fábio tende a se sentir um pouco aleatório nas quintas. A gente vai começar a convidar pessoas. Se você quiser participar de uma live nossa para falar sobre o Canadá, sobre preparação, né, tipo se preparando, ou se você está aqui no Canadá já e quer contribuir para os nossos pontos, né, ponto de vista, a gente vai ter o maior prazer de convidar, sim, para trocar uma ideia. Sempre às quintas-feiras a gente troca uma ideia mais despojada. Quiser trazer breja também, traz uma breja, já traz tudo para roda. É isso aí, gente. Tá bom? De perrengue vai demorar umas 4 horas, Raquel. Pelo amor de Deus, E vamos, vai, vamos, vai. vamos reduzir esses perrengues. Vamos, Ou vamos vamos colocar mais stories, vamos colocar mais lives, para a gente mais começar a live. dividir essas lives aí de acordo com a quantidade de perrengue. Mas Se você você... sabe que mesmo os perrengues, depois eu dou risada de todos eles, né? Ah, sim. É. Mas tem uns muito engraçados que eu acho que vale a pena contar, porque é no mínimo engraçado. Eu fui na casa da Fernanda ontem, não sei se vocês acompanharam nos stories, que eu fui fazer um churrasco. Ela foi fazer um churrasco e me convidou. Eu saí da casa da Fernanda, gente, com a barriga doendo de tanto rir. E a gente tá rindo de desgraça mesmo, assim, de coisa ruim que aconteceu, né? Não coisa ruim, mas só inconveniência, sabe? Tipo, de neve, de telefone, de, tipo, coisas da vida mesmo. Mas é isso, Fábio, muitíssimo obrigado mais uma vez. A gente Obrigado a finge que a gente não vocês. vai mais se falar, mas daqui a pouco a gente tem outra reunião.
Grande beijo, meus queridos canadeiros. Vejo vocês nos stories. Muito obrigado pela participação sempre nas caixinhas. E eu recebi as caixinhas do inglês. A gente vai pegar esse material e distribuir para pessoas profissionais na profissão de professor. Tá bom? Gente, valeu. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Que bom que eu encontrei um monte de gente aqui que eu tava com saudade. E na quinta a gente tá de volta. Tá bom? Beleza? Então, não esqueçam da terça-feira. Beijo, 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 meus queridos beijo. canadeiros. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.